Oi, pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente vai dar continuação à evolução, né? Ao estudo da evolução das espécies. De Darwin, a teoria moderna. As ideias de Darwin sobre a evolução dos seres vivos, publicado no livro A Origem das Espécies, refletem as conclusões e os estudos que ele fez ao longo de toda a sua vida. Ele demorou bastante, sabe, para publicar esse livro. Quando ele tinha 50 anos de idade. Sendo neto de Erasmus Darwin, desde cedo esteve envolvido em um ambiente de conhecimentos e estudo. Aquilo que eu falei no outro vídeo, né? Tem as publicações lá de Wallace, juntamente com a de Darwin, porém Darwin teve mais reconhecimento porque já vinha de uma linhagem de estudiosos, né? De famílias mais bem estruturadas, vamos dizer assim. Darwin iniciou suas observações estudando botânica e geologia, em viagens pela Inglaterra, nas quais observava as rochas e fósseis. Nesse estudo, ele constatou que existem semelhanças entre os organismos de tempos passados e os de hoje, embora muitas espécies não existam mais. Então, através do estudo dos fósseis, né, ele viu que tinha o quê? Eram compatíveis, eram iguais os ossos dos antepassados com os de hoje. A história da Terra é longa e as alterações do ambiente foram muitas. Glaciações, ou seja, eras de gelo, mudanças na composição da atmosfera, movimentação dos continentes, vulcões e outros fenômenos naturais delinearam o planeta como ele é hoje. Grande parte das observações realizadas por Darwin se deu com a viagem que ele fez como tripulante do navio Beagle, pertencente à Marinha Real Britânica, e que passou por várias regiões do mundo. Darwin ficou responsável por descrever e catalogar as diferentes espécies de seres vivos que fossem encontrados nos diferentes locais em que o navio dele parasse. Então, olha só, ele saiu de Londres, veio aqui, ó, para o Brasil, certo? Voltou, ó, deu a volta, tudo aqui do Brasil, aqui na costa do Brasil, chegou ao final aqui da América do Sul, veio aqui pelo Chile, veio para as Ilhas Galápagos, deu a volta, foi para a Oceania, passou aqui pelo Oceano Índico, ao sul da África, voltou para o Brasil e voltou para Londres novamente, né? Ele só não fez muita parte aqui do norte, né? Só ficou por conta da Inglaterra, aqui onde ele morava. Darwin retornou da viagem em 1836, com inúmeras anotações que precisavam ser estudadas e analisadas. Ele leu artigos e trabalhos de outras pessoas que se interessavam pelo pensamento evolutivo, incluindo os estudos de Lamarck, e trocou cartas com o naturalista de todo mundo, né? E com o Wallace também. Somente mais de 20 anos depois de retornar de viagem, Darwin finalmente concluiu e publicou seu livro sobre a teoria da evolução. A teoria proposta do Darwin, o que falava? Dois conceitos principais: seleção natural e adaptação. De acordo com ela, a biodiversidade observada atualmente é atribuída a esses fatores. Esses processos levam muitos anos para acontecer, pois é necessário tempo para que as variações se estabeleçam em uma população. É aquilo que eu falei. A teoria da evolução, a evolução, ela não é algo que acontece assim, ó. Estou evoluindo. Apareceu, não nasce mais o dente do siso na pessoas da minha família. Isso é uma evolução das nossas espécies, né? Tem pessoas que fazem exames, não tem o dente do siso. Isso aí por quê? Com o passar dos anos, né, dos milhares de anos, como o dente de siso, ele não é um órgão necessário para a espécie humana, né? O que acontece? Os seres que já nasciam sem continuam o quê? Adaptando a sua espécie, né? Vai só aumentando a sua proliferação. E o que é a adaptação? Os mais fortes sobrevivem aos lugares, tá? Os mais adaptados ao meio, os mais
adaptados àquele local, né? Quem tem mais recursos de alimentos, quem tem mais saúde consegue sobreviver. Aqueles que não têm como sobreviver e com isso não tem como perpetuar a sua espécie. Darwin explicou como, por meio de seleção de características dos seres vivos, a biodiversidade se estabeleceu. Então, vamos ler aqui, ó. A adaptação. A vida se desenvolve em nosso planeta há bilhões de anos. Espécies surgem, muitas sobrevivem e outras são extintas, seja por fenômenos naturais ou não. Então, a grande maioria dos animais foram por fenômenos naturais a sua extinção. De 1800 para frente, a maioria já foi por caça, né? Por matança desenfreada de seres humanos. Os períodos de existência das espécies são variados, da mesma forma que os eventos que a levaram à extinção, eras glaciais, eras extensas de seca. A presença de diferentes características nos seres vivos possibilita a sobrevivência de um indivíduo em determinada condição ambiental. Como a sua sobrevivência é favorecida, ele pode se reproduzir e passar essas características para os seus descendentes. Uma mutação que ocorreu naquele ser vivo foi benéfica para ele, para aquele ambiente. Aquele que teve a mutação conseguiu sobreviver, aquele que não tinha não sobreviveu. E com isso, aquele que sofreu a mutação consegue o quê? Gerar descendentes. Algumas vezes, determinadas características de um indivíduo pode ser desfavorável às condições ambientais, o que dificulta a sua reprodução. Assim como pode ter uma mutação que não vai trazer benefícios para aquele tipo de organismo, e ele não vai conseguir se adaptar àquele local e acaba por ser extinto, né? Olha lá, desse modo não tem como passar as características para os seus descendentes. É óbvio, porque está mortinho, né? Excesso ou escassez de água, intensidade ou ausência de luz, nutrientes, composição do solo e, mais recentemente, na história do nosso planeta, as atividades humanas são fatores que interferem diretamente na sobrevivência dos seres vivos. Tinha um pássaro, o dodô, que existia nas Ilhas Maurício, não era uma ilha explorada, né, até então, por volta de a partir da década de 1800, não sei muito bem a data exata, né? Os colonizadores começaram a explorar. Na hora que eles chegaram lá, viram aquelas aves gigantes, parecia uma galinha gigante. O que eles pensaram? Comida! Bom, e eles eram lerdões, né? Não tinha predador. Começou a caça desenfreada desses pássaros e eles foram extintos. Então, foram extintos por quem? Pelo ser humano, tá? Então, assim, quando um organismo apresenta características que lhe conferem maior adaptação ao ambiente, suas chances de sobrevivência são maiores do que seres menos adaptados, que acabam tendo menos chances de sobrevivência. É o caso das cobras, né, das serpentes que tinham as patinhas, né? As que tinham as patinhas eram mais lerdas, eram mais fáceis de serem predadas, não conseguiam se esconder em qualquer lugar, e foram extintas por conta da seleção natural. Os mais adaptados sobrevivem, certo? E aqui, novamente, a seleção natural, como eu já disse. Quando ocorrem alterações em determinados ambientes, pequenas variações nas características de um ser vivo podem afetar suas chances de sobrevivência e de reprodução. A seleção de indivíduos mais adaptados, ou seja, com características favoráveis que lhes permitem sobreviver e gerar descendentes, é um processo denominado o quê? Seleção natural. A seleção natural relaciona-se à biodiversidade por meio da seguinte dinâmica. Então, vamos entender. O ambiente atua como selecionador de características dos organismos, que aumentam sua capacidade de sobrevivência e reprodução. Com o acúmulo gradual de adaptações em diferentes ambientes, as quais são passadas de uma geração a outra, novas espécies vão surgindo e se estabelecendo. Então, é aquilo que eu falei. Houve uma mutação em determinado organismo, aquilo foi bom para a espécie e ele conseguiu sobreviver àquele local de maneira muito melhor que o outro que não tinha essa mutação, né? E então, o que vai acontecer? Eles vão conseguir sobreviver
vai ser o que? O que é uma seleção? É uma escolha natural, a própria natureza, né? Aqueles mais adaptados conseguem sobreviver. Quem tem mais chances de desenvolver uma doença, uma pessoa vacinada ou uma pessoa não vacinada, entenderam? Então, isso acaba entrando numa seleção natural, né? Aqueles mais fortes sobrevivem ao meio. Dica, hein? A seleção natural é a seleção de indivíduos mais bem adaptados, ocasiona a evolução das populações de seres vivos, estabelecendo-se ao longo do tempo por meio de mudanças no ambiente. Evidências sobre a formação de novas espécies são encontradas, por exemplo, nos peixes que vivem em lagoas das cavernas. A escuridão e a falta de alimentos tornam-se fatores que desencadeiam a seleção natural de características diferentes daquelas das espécies aquáticas fora das cavernas. A falta de luminosidade, por exemplo, seleciona indivíduos cegos ou com pouca visão, porque eles conseguem ter uma percepção melhor das ondas ao lado dele do que aquele indivíduo que possui a visão. Vocês podem perceber que pessoas que são desprovidas da visão, as pessoas cegas, elas têm mais o quê? Uma audição melhor, elas têm o tato mais sensível, né? Porque eles não têm a visão para conseguir distinguir. Então, é através do olfato, da audição, do tato, elas têm muito mais sensibilidades, né? Isso é uma adaptação ao meio para essas pessoas que têm esse problema. E nesse caso, tem o peixe, né? Ele não tem a visão, porém, a sensibilidade dele ao redor é muito maior. Gente, ela quer mostrar o dentinho que caiu, ela está com uma janelona, ela não está com uma janelinha aqui. Vem cá para você mostrar para os meus alunos. Vem aqui. Ela quer mostrar, gente. Pausa para a criança dar atenção para ela. Olha lá, ó, olha lá a janelona dela. Ó, caiu 2 dentinhos, a fada do dente. Sim, quando... A fada do dente que lute, viu, gente? Essa fada do dente que vai levar a falência, a fada do dente. Continuando, pessoal. Então, o que acontece? Esses peixes que vivem nessas cavernas, esses que não têm a visão, eles conseguem o quê? Eles se adaptaram melhor a esse local. Não é porque não tem luz que tem que ser cego, entendeu? É porque eles têm a maior percepção. E aqueles que tinham visão, eles acabavam sendo presa fácil. Por quê? Se está escuro, eles não tinham como enxergar. Então, eles acabavam não tendo tanta agilidade para escapar de predadores, tá? Então, por isso, o que aconteceu aqui? Uma seleção natural da espécie mais adaptada ao meio. Como o ambiente é algo dinâmico, as características de uma espécie nem sempre vão garantir sua sobrevivência ao local. Assim, dependendo das condições certa espécie pode ser eliminada de um ambiente e outra pode passar a se desenvolver nele. Resumo dos principais ideias de Darwin. Os indivíduos de uma mesma espécie apresentam variações e não são idênticos entre si. Cada um tem a sua genética, os seus genes diferentes. O número de indivíduos de uma espécie é mantido mais ou menos constante ao longo das gerações. É aquilo que eu mostrei na aula passada, já excluí aqui, no vídeo passado da correção do exercício, a árvore filogenética, né? É um ancestral comum e vai saindo as ramificações, né? Não é uma coisa linear, reta, que sai daqui assim, ok? Na natureza, ocorre uma intensa luta pela sobrevivência. Você tem que ser forte, esperto. Nessa luta, os indivíduos com características favoráveis ao ambiente onde vivem têm maiores chances de sobreviver e de deixar descendentes. É claro, é óbvio. Como há transmissão de características de pai para filhos, as variações vantajosas são transmitidas, ou seja, já que eles conseguiram sobreviver, eles desenvolveram mutações que deixaram eles mais fortes no ambiente, essas mutações são transmitidas. Mutações, não perdas de beleza ou adquirir habilidades, tá? Essas mutações vêm de genes. Ao longo das gerações, a seleção
natural dos indivíduos mais adaptados garante a adaptação da espécie. Então, aqui a gente tem um joguinho, que depois a gente vem para fazer, e começa os exercícios novamente. Espero que vocês tenham entendido. Vou passar mais alguns vídeos a respeito disso, com outras pessoas explicando, para que um pouquinho meu, um pouquinho de outros professores também, às vezes a dinâmica, o jeito deles explicarem, complementam a aprendizagem de vocês. Espero que tenham gostado, é um tema que eu gosto muito, eu gosto de conversar, eu gosto que vocês deem a opinião de vocês sobre isso, e até a próxima, então. Tchau, tchau.